Fife, fofão, sinto cheiro de sangue inglês. Esteja ele vivo ou esteja ele morto, eu vou moer seus ossos para fazer meu pão. Essas famosas linhas do conto Jack, o Matador de Gigantes, revelam como os gigantes foram vistos na história humana. Seja o gigante no topo do pé de feijão de Jack, ou David indo lutar contra o temível Golias, os gigantes foram vistos com medo, terror, por causa de seu grande tamanho e suposta ferocidade. E se essa é a sua visão de gigantes, então você pode se surpreender que um gigante muito real, o homem mais alto da história humana registrada, Robert Wadlow de Alton, Illinois, também conhecido como o Gigante de Alton, era conhecido por ser nada além de gentil e amável, o oposto do gigante do conto de fadas. Este é o tamanho real do seu pé, e sua vida de tamanho gigante é uma história que merece ser lembrada. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1918, pesando saudáveis 3,8 quilos, mas seu corpo cresceu extraordinariamente rápido. Ele pesava impressionantes 20 quilos em seu primeiro aniversário. Robert tinha uma condição chamada hiperplasia da glândula pituitária. Seu crescimento rápido e excepcional era devido aos altos níveis de hormônios de crescimento humano em seu organismo. Aos 8 anos, ele tinha 6 pés de altura, superando o próprio pai aos 9. Aos 17, já media 8 pés. Robert acabaria crescendo para ter 8 pés e 11 polegadas de altura, tornando-se o homem mais alto já registrado. Os pais de Robert e seus 4 irmãos mais novos tinham um tamanho normal. Dizia-se que os tetos da casa de infância de Robert só passavam a meio centímetro acima de sua cabeça. Apesar de atrair olhares por onde passava, Robert e sua família não procuravam destaque. Apesar de suas diferenças, eles o tratavam como um menino normal e esperavam que o mundo fizesse o mesmo. Ele ia à escola normalmente, mesmo que precisassem construir uma mesa especial para ele. Certa vez, quando um motorista de ônibus afirmou que Robert deveria pagar meia tarifa por aparentar ter mais de 8 anos, seu pai, Harold Wadlow, protestou. Robert ainda não tinha 3 anos. O motorista do ônibus apostou $10 com Harold para perguntar ao médico de Robert no final do quarteirão. O motorista abriu mão da tarifa, mas no futuro Harold a pagou para evitar mais cenas. Os colegas de classe de Robert o lembravam como uma criança grande, mas com emoções típicas para sua idade. Uma mulher se lembrou de Robert tropeçando na aula e chorando ao bater a cabeça. Ela contou que, apesar de ser o maior da sala, a professora beijou sua cabeça e ele se sentiu melhor. Ele foi o escoteiro mais alto da história, com mais de 2,13 metros aos 13 anos. Mestre maçom aos 21 anos, Wadlow usava o maior anel maçônico já construído. Uma réplica do anel está no Museu de História e Arte de Alton. Para ilustrar seu tamanho, uma moeda de $0,5 cabe dentro do anel. Robert lutava para passar por portas e subir escadas. Sua família e amigos disseram que ele tinha que virar de lado e se arrastar escada acima, porque seus pés não cabiam adequadamente para subir do jeito normal. Para andar de carro, os pais de Robert removiam o banco da frente e ele se sentava atrás, com as pernas estendidas ao longo do veículo. Outro membro da família de Robert disse que seus meros passos revelavam seu tamanho. Ao caminhar, o calcanhar batia bem antes da ponta do pé, resultando em um estranho passo duplo. Além de ser o homem mais alto do mundo, Robert também detém o recorde do maior pé já registrado, um extraordinário tamanho 37 AAAA. Além de desafios relacionados à sua estatura, Robert recebia olhares curiosos por onde passava e, ocasionalmente, atenção negativa. As crianças achavam que ele era grande demais para ser real, então corriam e chutavam suas pernas enquanto caminhava, pensando que poderiam derrubá-lo. Um familiar de Robert recordou que essa foi a única vez que o viu perder a paciência, quando foi atacado na rua. Mas ele não correu atrás das crianças ou revidou. Sua contenção e paciência lhe renderam o apelido de Gigante Gentil. Ele lidava com a atenção do público naturalmente, mantendo-se com os pés no chão apesar dos olhares. Robert disse à Time Magazine em 1937 que não é minha culpa que eu seja assim. Eu não tive nada a ver com o fato de eu ter ficado assim. Ele também disse, 99% das pessoas estão bem. O outro % é ignorante. Então por que deixar que me preocupem?
Ele era gentil e amável. Sua família disse que adorava colher flores silvestres nas falésias acima do rio, perto de sua casa. Um vizinho disse que, enquanto ele caminhava para a escola, iluminava todo o quarteirão. Dava para sentir o amor dele pelas pessoas. Robert ajudou a arrecadar fundos para o novo órgão de tubos de sua igreja. Ele deu fotos autografadas para todos que contribuíram. Seu irmão lembrou que compartilhar a divertida campanha para comprar o órgão de tubos foi um dos maiores orgulhos da vida de Robert. Uma placa na igreja metodista da Main Street homenageia a contribuição de Robert até hoje. Apesar de evitar a atenção pública na maior parte de sua vida, Robert eventualmente concordou em fazer algumas aparições no circo dos irmãos Ringling e Barnum e Bailey em 1937. Ele se tornou uma celebridade nacional, aparecendo no circo no Madison Square Garden e no Boston Garden. Um artigo da revista Time sobre Robert o descreve como um gigante de 2 metros e 61 centímetros e disse que o circo o anunciava como o ser humano mais alto desde o amanhecer da criação. Ele lutou no ringue principal para não ser visto como um monstro da natureza, evitando o show à parte. O circo queria que ele usasse traje formal, mas ele preferiu roupas comuns. O Dr. Charles Dean Humbert examinou Robert para o Journal of the American Medical Association e relatou curiosidades físicas, como seu nariz de 5 centímetros de largura e seus dedos duplamente articulados, que podiam se enrolar em posições bizarras. Ele observou que Robert ainda crescia. Dr. Humbert também mencionou a pouca sensibilidade nos pés de Robert, que o impedia de sentir calor, frio ou dor, algo que o assombraria anos depois. Isso faz parte da natureza da doença. Enquanto o corpo continuava crescendo, tinha o mesmo número de nervos e vasos sanguíneos que os demais. Seu coração tinha dificuldade em bombear sangue para as extremidades, deixando seus pés cianóticos, azulados por falta de oxigênio. Apesar da maior capacidade pulmonar, havia dificuldade em oxigenar adequadamente sistemas maiores do que o corpo humano foi projetado para suprir. Seus pés, embora enormes, eram sobrecarregados para carregar seu peso extremo. As mensagens dos nervos dos pés dele precisavam percorrer 1 metro a mais até o cérebro em comparação com a maioria das pessoas. Então, ele não sentia coisas comuns como uma ruga na meia ou uma pedra no sapato. Devido à sua condição, Robert continuará a crescer à medida que envelhece, muito além do tempo normal para os seres humanos. Porém, o exame ia além do tamanho do calçado. No artigo do Medical Journal, o Dr. Humbert descreveu Robert como apático, antipático e antagonista, afirmações que o magoaram profundamente. Robert e sua família processaram o médico por $100 mil por difamação. Em tribunal, Humbert testemunhou que a desordem pituitária de Robert azedou sua atitude em relação à vida. Depois que seus pais, amigos e professores testemunharam em tribunal sobre a amizade de Robert, o próprio gigante gentil disse que o artigo o fez chorar. Após apenas 45 minutos de deliberação, o júri rejeitou o processo de Robert, dizendo que os médicos tinham que ser livres para expressar o que observaram. A família de Robert disse mais tarde que, apesar de saberem que provavelmente perderiam o processo, decidiram iniciá-lo para mostrar o quanto as palavras do médico feriram Robert e que ele era diferente do retrato apresentado. Robert virou porta-voz da International Shoe Company. Ele visitou centenas de cidades pelo país, usando a atenção atraída por seu tamanho para vender sapatos. Ele sempre aparecia vestindo roupas casuais, alegando trabalhar em publicidade. Robert preferia viajar de carro após colocar acidentalmente o cotovelo através da janela de um avião. Ele também recebeu sapatos feitos especialmente para ele. Além das inúmeras aparições, a empresa incentivava as lojas de sapatos a colocar réplicas dos sapatos de Robert nas vitrines e muitas o fizeram, atraindo os curiosos para as lojas com a visão. Uma campanha pedia aos clientes para adivinhar quantas moedas de 10 centavos caberiam no sapato de Robert. Para registro, a resposta era 6.250. Durante suas viagens, Robert visitou as grandes sequoias na Califórnia, onde supostamente disse: "É a primeira vez que me sinto pequeno e gosto disso." Durante essa viagem, Wes também visitou Hollywood, mas recusou-se a aparecer na televisão. Próximo do fim da vida, Robert precisava de bengala para andar. Apesar de sua força extraordinária, seus olhos estressavam muito seu corpo e músculos.
O distúrbio pituitário que causou seu tamanho também afetou sua força. Ele aliviou a pressão nas pernas com aparelhos ortopédicos. Uma cadeira de rodas poderia ter ajudado ele, mas ele se recusou a usar uma, preferindo andar por conta própria. As viagens de Robert terminaram após adoecer depois de uma aparição em um desfile em Manistee, Michigan, no dia 4 de julho de 1940. Um dos aparelhos que ele usava para se manter em pé feriu sua pele, resultando em uma infecção. Robert não percebeu que estava ferido devido à dormência em seus membros. O médico que o examinou notou que a ferida infectada normalmente seria extremamente dolorosa, mas Robert não sentiu nada. Os médicos tentaram salvá-lo com transfusão de sangue e cirurgia de emergência, mas falharam. Com febre alta e suando muito, Robert expressou em suas últimas palavras o arrependimento por perder o próximo aniversário dos avós. Robert Wadlow, o gigante de Alton, morreu a 1h30 da manhã do dia 15 de julho aos 22 anos de idade. Foram necessários 12 homens para carregar o caixão de Robert, que media 3 metros e 20 centímetros de comprimento e pesava quase meia tonelada. O caixão, grande demais, se projetava para fora do carro funerário, coberto com um pano preto digno. Mais de 10.000 pessoas foram ao funeral de Robert. Sua família mandou enterrar seu caixão em concreto, em uma cripta em um cemitério em Alton, Illinois, por temer ladrões de túmulos. Sua lápide é simples e lê-se em repouso. Além de proteger seus restos mortais, a família queimou muitos dos pertences pessoais de Robert para evitar que fossem coletados ou exibidos de maneira indigna. O Museu de História e Arte de Alton, em Illinois, possui alguns dos pertences de Robert e se esforça para preservar sua imagem como um ser humano gentil, não alguém a ser temido. De fato, toda Alton parece proteger a memória de Robert, afirmando que ele pertencia à cidade e podia ser autêntico ali. Para o mundo, ele pode ter sido um gigante, mas em Alton dizem que ele era um deles. Os residentes arrecadaram $50.000 para construir uma estátua em tamanho real de Robert, que ainda está em uma rua de Alton. Os visitantes podem comparar sua estatura em relação ao homem que deixou um grande legado apesar da vida curta. A avó da minha esposa lembra-se de ver Robert Wadlow em uma mercearia em Belleville, Illinois, nos anos 1930. Ela contou que ele estava deitado em um sofá, incentivando as pessoas a tocarem suas pernas para provar que eram reais, enquanto conversava sobre diversos assuntos. Apesar de parecer distante, ela afirmou que jamais esquecerá esse momento. Parece ser a história com Robert Wadlow. Uma vez que você o conheceu, jamais o esqueceria. No final, a história do ser humano mais alto do mundo, contada por sua família e muitos amigos, é muito menos sobre a parte mais alta do mundo, muito mais sobre o ser humano. Uma história marcante foi quando ele viajou para o leste para se apresentar no Madison Square Garden. Ele disse que o ponto alto da viagem foi visitar o local das batalhas de Lexington e Concord. Eu amo demais a história, ele disse. Concordo plenamente. Espero que tenha apreciado este episódio do History Guy, com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, deixe-os nos comentários. Responderei com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.